Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Raimundo Araújo, também sou conhecido como Professor Raimundo, e hoje vamos continuar ali com a leitura do primeiro livro de Crônicas e vamos fazer a leitura do capítulo 21 do primeiro livro de Crônicas. E neste capítulo nós vamos ver ali que Satanás ele incitou Davi a fazer a contagem, a enumerar todo o povo de Israel, a fazer uma espécie de censo ali com todo o povo de Israel. Perfeito? E Davi caiu nessa besteira, o que não era bem visto aos olhos de Deus. E nós vamos ver ali o que vai acontecer devido a essa atitude da Davi, né? Essa coisa que Davi mandou ali fazer ali no povo de Israel, e vamos ver qual vai ser ali a reação de Deus, o que Deus vai fazer ali com Davi, né? No caso, Deus vai dar três opções para ele, e a que ele achava que era mais favorável, na verdade, vai ser a ação mais perturbadora ali para Davi, que vai trazer as piores consequências para ele. Então vamos fazer a leitura desse capítulo 21, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar sempre a palavra de Deus, uma palavra de motivação, de paz espiritual, de riqueza e sabedoria para a vida das pessoas. Quanto mais você nos ajuda, mais Deus vai te ajudar também, ok? Então vamos começar a nossa leitura, mas antes vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, e vamos abrir aqui no 13º livro da Bíblia, que é exatamente o primeiro livro de Crônicas, perfeito? E chegamos ao capítulo 21, e se você quiser obter mais conhecimento e sabedoria para melhor tocar a sua vida, eu recomendo que você assista aí a nossa playlist chamada Crônicas, e lá você vai encontrar os vídeos dos capítulos anteriores para que você possa assistir e obter mais conhecimento e sabedoria. Então, no versículo 1 do capítulo 21 diz assim: E Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel, ou seja, incitou Davi a fazer ali uma espécie de um censo, uma contagem de todo o povo de Israel, e você vai ver que eram contados apenas os homens que estavam preparados para a batalha, os homens que podiam portar, né, a espada. E Davi disse a Joabe e aos governantes do povo: Ide, enumerai Israel desde Berseba até Dan, e trazei o número deles para mim, para que eu possa sabê-lo. E Joabe respondeu: O Senhor faça o seu povo 100 de vezes maior do que ele é. Mas meu senhor e rei, não são todos servos do meu senhor? Então ele pergunta: todos eles são servos do Senhor, né? Então, para que fazer essa contagem? Porque então o meu Senhor requer esta coisa? Por que será ele causa de transgressão para Israel? Então, isso era uma transgressão, ou seja, fazer essa contagem, enumerar todo o povo de Israel, era uma transgressão para Israel. Todavia, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que Joabe partiu e foi por todo Israel e voltou para Jerusalém. Então Joabe foi, né, pois a palavra do rei prevaleceu sobre a palavra de Joabe. Então Joabe foi e fez toda a contagem, né? E retornou depois para Jerusalém. E Joabe deu a soma do número do povo a Davi. E todos os de Israel eram 1.100.000 homens que empunhavam a espada. Então você veja que era contado somente os homens, e aqueles homens que estavam preparados para a luta, preparados para empunhar a espada, né? Ou seja, ali do povo de Israel, do reino de Israel, 1.100.000 homens, né? Homens que empunhavam a espada. E Judá era 470.000 homens que empunhavam a espada. Então, fazendo um total aqui de 1.570.000 homens preparados, né, para a guerra, preparados para empunhar a espada. Porém, Levi e Benjamim, ele não contou. Então, Joabe, ele não contou nem os levitas, nem os benjamitas.
Ele não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável para Joabe. Então ele não contou os levitas e os benjamitas, porque a palavra do rei foi uma abominação ali para Joabe. Isso desagradou a Deus, portanto ele feriu Israel. Então isso desagradou a Deus e Deus acabou ferindo Israel. E Davi disse a Deus: pequei grandemente em fazer isso, mas agora imploro-te, remove a iniquidade do teu servo, por eu ter feito muito tolamente. Então Davi implorou ali Deus, né, depois que Deus feriu Israel, então Davi implorou a Deus, né, que removesse a iniquidade do seu servo, né, pois Davi, no caso, havia agido muito tolamente, muito tolamente. E o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo, então o Senhor falou com Gade, o vidente de Davi, dizendo, vai e conta a Davi, dizendo assim, diz o Senhor, ofereço-te 3 coisas, escolhe para ti uma delas, para que eu possa fazê-la a ti. Então, depois da atitude que Davi havia feito, né? Daquela contagem que Davi mandou fazer, ali do povo de Israel, que desagradou a Deus, então Deus feriu ali, a ira de Deus se acendeu ali contra o povo de Israel, e ele feriu muitos dos homens de Israel, perfeito? Davi pediu perdão, né, por aquilo, né, pela sua iniquidade, e no caso Deus mandou que Gade, que era o vidente, né, de Davi, que ele levasse a mensagem de Deus, que dava 3 possibilidades, 3 alternativas ali para Davi, no caso, para que Davi, no caso, se recompôsse, ou seja, para que Davi, no caso, recebesse novamente a confiança de Deus. Então ele mandou ali 3 coisas que Davi deveria escolher uma delas para se livrar da sua iniquidade. Vai contar Davi dizendo, assim diz o Senhor, ofereço-te 3 coisas, escolhe para ti uma delas, para que eu possa fazê-la a ti. Assim Gade veio a Davi e disse a ele, assim diz o Senhor, escolhe para ti uma dessas 3 opções, uma dessas 3 coisas, no caso, para que eu possa fazer contra ti. Primeira, 3 anos de fome. Segunda, 3 meses para seres destruído diante dos teus inimigos. Ou seja, a primeira seria 3 anos de fome, a segunda seria 3 meses de derrotas, né, nas batalhas contra os teus inimigos, né? E a terceira, né, 3 dias da espada do Senhor, a saber, a peste na terra e o anjo do Senhor destruindo ao longo de toda a costa de Israel. Agora, portanto, aconselha-te de qual palavra trarei de volta aquele que me enviou. Então, Davi teria a opção de escolher entre uma dessas 3 opções, né? Ou seja, 3 anos de fome, 3 meses de derrotas, né, junto aos inimigos de Davi, ou então 3 dias de castigo, né, onde Deus iria castigar ali o povo de Israel e juntamente com Davi. E Davi disse a Gade, estou em um grande aperto, que caiamos agora na mão do Senhor, porque muito grandes são as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão de homem. Então Davi resolveu, ele escolheu então, no caso, a misericórdia de Deus. Ele escolheu, no caso, o castigo, os 3 dias de castigo ali de Deus, né? Pois ele achava que Deus era muito misericordioso e não iria fazer nada muito grave contra Davi. E ele não queria de maneira alguma cair na mão de homens. Assim o Senhor enviou peste sobre Israel, e ali caíram de Israel 70.000 homens. Então o Senhor enviou peste ali sobre Israel, e caíram 70.000 homens mortos. E Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruí-la. E quando ele a estava destruindo, o Senhor olhou e se arrependeu do mal, e disse ao anjo que destruía, basta, detém agora a tua mão. E o anjo do Senhor se pôs de pé junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Então
Deus mandou a peste ali e matou 70 mil homens, e também mandou que o anjo do Senhor destruísse toda Jerusalém. E quando ele estava fazendo isso, quando o anjo estava fazendo isso, Deus se arrependeu e mandou ele parar. E Davi ergueu os seus olhos e viu o anjo do Senhor de pé entre a terra e o céu, tendo a espada desembainhada na sua mão estendida sobre Jerusalém. Então Davi e os anciãos de Israel, que estavam vestidos de pano de saco, caíram sobre suas faces. E Davi disse a Deus: Não sou eu quem ordenou que o povo fosse numerado? Eu mesmo que pequei e fiz muito mal. Mas quanto a estas ovelhas, o que elas fizeram? Que a tua mão, suplico-te, ó Senhor meu Deus, esteja sobre mim e sobre a casa do meu pai, mas não sobre o teu povo, para que sejam atormentados. Então Davi, quando viu o anjo ali, ele clamou a Deus, ele pediu a Deus que, no caso, o castigo fosse colocado sobre ele e não sobre aquelas pessoas, não sobre aquelas ovelhas, né, que era o povo de Deus, né, que ele colocasse então toda a peste sobre Davi. Então o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que Davi deveria subir a eira de Ornã, o Jebuseu, e erguer ali um altar ao Senhor. Então Davi deveria ir até a eira de Ornã e ali, no caso, erguer um altar ao Senhor. E Davi subiu diante da palavra de Gade, a qual ele falou em nome do Senhor. E Ornã volveu-se e viu o anjo, e ele com seus 4 filhos se esconderam. Ora, Ornã estava ajoelhando trigo. E enquanto Davi vinha até Ornã, Ornã olhou e viu Davi, e saiu da eira e se prostrou diante de Davi com a sua face no chão. Então Davi disse a Ornã: Concede-me o lugar desta eira, para que nela eu possa edificar um altar ao Senhor. Tu me consideras pelo preço cheio, para que a praga possa ser detida do povo. E Ornã disse a Davi: Toma para ti, e que o meu senhor, o rei, faça aquilo que é bom aos seus olhos. Eis que te dou também os bois por oferta queimadas, por ofertas queimadas, e os instrumentos da eira por lenha, e o trigo por oferta de alimentos, tudo te dou. Então Ornã resolveu dar tudo ali para o rei Davi. Davi pediu para que ele vendesse, no caso, aquela eira, né, para que, no caso, Davi pudesse fazer um altar ao Senhor. Mas Ornã resolveu então dar tudo de graça ali para Davi. E o rei Davi disse a Ornã: Não, mas verdadeiramente comprá-la-ei pelo preço cheio, porque não tomarei aquilo que é teu para o Senhor. Tampouco oferecerei ofertas queimadas sem custo. Então Davi disse que não. Ele rejeitava ali a oferta de Ornã e ele preferia pagar ali, pois ele não ia dar nada, né, para Deus, não ia fazer nada para Deus que não tivesse o preço certo, o preço correto, o preço justo. Assim Davi deu a Ornã pelo lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi pagou ali por aquele lugar 600 ciclos de ouro. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz. E clamou ao Senhor, e ele lhe respondeu do céu com fogo sobre o altar da oferta queimada. E o Senhor ordenou ao anjo, e ele voltou a pôr a espada na sua bainha. Naquele momento, quando Davi viu que o Senhor havia lhe respondido na ira de Ornã, hoje você ofereceu ali sacrifícios. Então, Davi, ele ele comprou aquela eira, né, de Ornã, e ele fez ali um altar ao Senhor. E Deus, quando viu todo o clamor ali de Davi, né, quando ele viu todas as súplicas de Davi, ele mandou que o anjo guardasse a sua espada na bainha novamente. Porque o tabernáculo do Senhor porque o tabernáculo do Senhor, o qual Moisés fez no deserto, e o altar da oferta queimada estavam naquele tempo no lugar alto de Gibeão. Porém Davi não conseguiu ir diante dele para indagar a Deus, porque ele estava
atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Então vocês viram aí como que Satanás, né, ele atormentou, ele incitou Davi para que Davi fizesse a contagem ali do povo de Israel, o que era uma transgressão, o que era não era uma coisa bem vista aos olhos de Deus. Deus não queria que Davi fizesse aquilo, mas Davi assim mesmo fez, né? Então Deus mandou ali uma praga sobre o povo de Israel, matou mais de 70 mil homens, né? E quando ele resolveu destruir a cidade de Jerusalém, mandou o anjo destruir a cidade de Jerusalém, mas ele acabou se arrependendo e mandou o anjo parar. Então vocês viram ali que aquela transgressão, aquela iniquidade de Davi fez com que ele perdesse a confiança ali de Deus, né? E Deus deu 3 opções ali para ele, né? 3 opções para ele, uma das 3 ele teria que escolher para que Deus fizesse contra ele, ou seja, contra o povo de Israel. Ou 3 anos de fome, 3 anos de fome, ou 3 meses de derrotas em suas batalhas, ou 3 dias sobre o castigo de Deus. E Davi, achando que o castigo de Deus ia ser uma coisa simples, uma coisa fácil, porque Deus é totalmente misericordioso, então ele escolheu ali os 3 dias de castigo, né? E levou ali uma grande tragédia ao povo de Israel. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura, também comentamos o capítulo 21 do primeiro livro de Crônicas. Então, para você que nos acompanhou por 1 minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, que Deus te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, basta você apertar o botãozinho de inscrever-se, é de graça para você e tem muita importância, muito valor para nós. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!